Recentemente a gente fez um vídeo sobre o lifting da Karina Bach. E aí a gente recebeu esse tipo de comentário aqui. Todos esses comentários se referem a um único ponto. Seria pecado realizar cirurgia plástica? Seria incorrer no pecado da vaidade? E eu vou responder esses comentários e as pessoas que porventura tenham a mesma dúvida. Para responder isso, eu vou fazer uma viagem com vocês, começando lá no Gênesis, na criação. Quando a gente vê a criação dos seres puramente espirituais, os anjos, os seres materiais e, por fim, a criação do ser humano. A imagem e semelhança, seres espirituais e seres materiais. Então, sim, gente, essas duas estruturas, essas duas propriedades concorrem entre si e são de suma importância. Não é à toa que a gente tem a frase, seu corpo, seu templo. E aí, a gente vai falar das coisas que tocam o nosso corpo, que trazem prazer ao nosso corpo através dos nossos sentidos. A gente vai falar da alimentação, que através do paladar traz muito prazer. A gente vai falar do tato, do toque e mais profundamente a respeito da sexualidade. E a gente vai falar do prazer trazido pela visão, quando a gente vê algo bonito, quando a gente contempla o belo. E quando eu falo prazer, gente, medicamente falando, eu estou falando da liberação de hormônios que geram calma, paciência, bem-estar, felicidade. Naturalmente, essas coisas foram também queridas por Deus. A alimentação é o que nos nutre, é o que nos faz crescer. A gente, quando fala da sexualidade, a gente está falando da geração de vida, isso é querido por Deus, sim. E a beleza também, a contemplação do belo é algo que faz muito bem ao ser humano. Mas é natural que nesse ponto a gente seja chamada a desenvolver uma virtude chamada virtude da temperança, que é justamente a habilidade de temperar, de dar equilíbrio, de fazer uso dessas coisas que trazem prazer para nós com sabedoria. Porque é óbvio que se eu comer tudo que eu gosto, apesar de eu ter prazer, eu vou acabar na obesidade, eu vou destruir meu corpo, eu vou desenvolver uma doença. É natural que se eu desenvolver minha sexualidade de maneira desordenada, eu vou acabar também destruindo as minhas relações. E é natural que se eu também desenvolver o contexto do belo de maneira desordenada, eu vou acabar num narcisismo. Quem aí não conhece o conto de Narciso, onde ele, contemplando a si próprio, se perdeu e se afogou na própria imagem. Então, é fundamental que no uso dos prazeres sensíveis à matéria, a gente desenvolva a virtude de temperar, de dar equilíbrio a todas essas questões. É possível que alguém nesse momento me diga que o uso da temperança no contexto do belo seria não fazer cirurgias, não fazer procedimentos mais invasivos, não fazer nada que mudasse o próprio corpo em algum sentido, e essa pessoa está errada. E por que ela está errada? Porque a gente é instalado no nosso próprio tempo. Isso sempre foi e sempre será desta forma. E é neste tempo, diante das evoluções tecnológicas, das evoluções científicas, das evoluções médicas, que a gente é chamado a atuar. Se a gente se abster e se destacar do nosso tempo para um tempo de outrora, não há nenhum desenvolvimento de virtude nisso, não há temperança nisso. E por fim, eu quero falar do pecado da vaidade, que foi tão levantado aí nos comentários. O pecado da vaidade está relacionado ao intelecto, à intenção com a qual a gente faz as coisas. Se eu fiz algo com a intenção de estar acima dos demais, de me sobressair sobre alguém, de competir e diminuir o outro pela minha própria vanglória. E ele está relacionado à intencionalidade do coração, não ao belo em si ou a qualquer outra coisa que a gente faça. É inegável que a beleza importa e que pode ser utilizada de maneiras extremamente sublimes. A gente não pode negar que na relação homem-mulher o belo tem um papel primordial na atratividade, na conservação da intimidade, no fortalecimento daquele elo, no fortalecimento por consequência da própria família. É inegável que durante a atuação profissional a minha aparência vai me dar penetrância, vai me facilitar atingir novos públicos, vai abrir portas. E se eu acredito que o que eu estou fazendo tem valor, se eu acredito que o que eu estou fazendo é bom, é dever, é obrigação eu fazer uso do que existe instalado nesse tempo
para conseguir levar este bom, este de valor para o maior número de pessoas possíveis. Isso é querido por Deus. Agora, é claro que eu posso fazer uso ruim da beleza de uma maneira a me vangloriar, mas também tem muita gente que faz uso do não se cuidar, do não se deixar bonito para parecer mais crente, mais próximo de Deus, mais fiel, ou seja, pela mesma vanglória.